Oi, mulherada linda do meu Brasil varonil. Hoje eu vou falar para vocês de um projeto muito especial das alunas da escola Amélia de Carvalho Baís, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu fiquei encantada de saber que tem esse tipo de iniciativa. O projeto chama Lugar de Menina é no STEAM. STEAM, o que é STEAM? São 4 letrinhas, STEM, que é Science, Technology, Engineering e Math. Quer dizer, alunas, mulheres que estudam exatas, ciências exatas, ciências, tecnologia, engenharia ou matemática. Tá? A iniciativa desse projeto é de 2 alunas em especial que estão encabeçando, que é a Júlia e a Ludmila. E eu quero dar o parabéns para elas desde já, porque elas já estão tendo notoriedade com essa iniciativa que elas estão fazendo, que é um trabalho de conscientização nas escolas públicas para que as mulheres estudem exatas, se formem em ciências exatas, né? E elas me convidaram para eu falar um pouco da minha história, porque eu sou engenheira eletrônica, de um tempo que muita pouca mulher fazia engenharia, né? E eu quero contar um pouquinho dessa história. Então, para as meninas que não me conhecem, meu nome é Silvia Fernandes, eu tenho 57 anos, fiz engenharia eletrônica na FAAP em São Paulo, eu sou de São Paulo, e eu fiquei pensando quando elas me convidaram, por que eu fiz engenharia? Né? Primeiro que naquele tempo a gente tinha poucas opções, não é como hoje, que é tão segmentado. Naquele tempo, quando eu fui fazer faculdade, a gente tinha poucas opções, ou era medicina, ou engenharia, ou advocacia, ou odonto, né? E eu gostava de exatas. E por que eu comecei a gostar de exatas? Eu fiquei tentando lembrar, e eu cheguei à conclusão que o papel do professor na nossa vida é muito importante. E eu cheguei à conclusão que esse meu gosto por exatas, por matemática, veio de uma professora minha do ginásio, e ela chamava Dona Renata. Ela era linda, ela era uma professora linda, que eu ficava esperando a aula dela, eu achava ela linda. E o jeito que ela ensinava matemática, eu achava ela tão inteligente e linda. E eu acho que eu queria ser igual ela, né? Então, eu acho que as professoras de matemática das escolas têm um papel muito importante de influência nas mulheres, né? Eu acho que esse é o ponto inicial, pode ser, né? Claro que você tem que ter um DNA aí por trás, né? E aí, eu gostava muito das aulas de matemática na época. Eu sempre estudei em escola pública, eu estudei em escola estadual até o final do ensino médio. Esses meus 3 últimos anos, antes de ir para a faculdade, que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, quando você vai para esse nível, na época, a gente vinha de uma família humilde, então teoricamente, eu teria que começar a trabalhar logo. Então, meus pais optaram em me colocar no ensino fundamental. Naquela época, nas escolas públicas, tinha o profissionalizante, ou você fazia um colegial normal, ou você fazia o profissionalizante. Que eu fiz um profissionalizante de secretariado. Porque a gente imaginava que assim que eu terminasse, a gente não tinha certeza que eu ia poder fazer uma faculdade, né? Então eu fiz secretariado, que era um curso 3 anos, tinha as matérias básicas, mas, por exemplo, eu nunca tive física e química na escola. Quando terminou o meu secretariado, os 3 anos, meu colegial, meus pais decidiram que eles iam investir na minha carreira, porque eles acreditam que para você mudar de posição socioeconômica era só através do estudo, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, tá? Para todos os jovens. Estudar é o único jeito que a gente tem de poder mudar de nível socioeconômico. Então, quando nós terminamos esse colegial, meus pais resolveram investir e me colocaram num cursinho, porque eu fiz secretariado, então eu nunca tinha tido química e física. Então, eu fiz 1 ano de cursinho, e depois eu entrei na faculdade. Nessa definição, teve um outro professor que me influenciou bastante, que era o meu professor que ele dava aula de ciências sociais, que chamava na época. Ele nem era de exatas.
E ele me falou: Silvia, hoje em dia, para você fazer exatas, você tem poucas opções. Ou você faz estuda matemática, ou você faz engenharia, ou você faz ciência da computação na Unicamp. E aí eu optei por engenharia, porque eu achei que era uma profissão que eu teria mais chances, assim, né? De mais opções de trabalho. E aí eu entrei, eu fiz vestibular, eu sou uma pessoa que eu fico nervosa quando eu faço testes, eu não consegui passar em escola pública, eu estudei em escola particular na faculdade com bolsa de estudos. Eu fiz a FAAP em São Paulo, engenharia eletrônica, engenharia elétrica. O nome da engenharia é engenharia elétrica. Dentro da elétrica, você escolhe eletrônica ou eletrotécnica, tá? Então, eu sou engenheira elétrica, com especialização em eletrônica. E aí, durante a faculdade, o que é bom a engenharia? A engenharia, ela é um curso que te ajuda a desenvolver o teu raciocínio. Se você pegar hoje no mercado de trabalho, os grandes presidentes de empresas, muitos presidentes de empresas, diretores, são engenheiros de formação. Eu brinco que foram engenheiros um dia. Porque esse desenvolvimento do raciocínio te amplia a forma de você ver o mundo na área de exatas, tá? Eu não estou falando de área de humanas, ciências, biologia, eu estou falando em área de exatas. Muita gente que faz engenharia depois faz pós-graduação em administração de empresa, em economia, para agregar valor àquilo que aprendeu na engenharia. Eu, infelizmente, não fiz nenhum curso de pós-graduação depois que eu terminei minha faculdade, tá? Na época eu tinha que começar a trabalhar, comecei a trabalhar, peguei gosto por trabalhar e acabei não investindo num MBA, numa pós-graduação, tá ok? Então, eu só fiz o meu curso superior de engenharia. E quando você entra no terceiro ano de engenharia, você começa a fazer teu estágio, que daí vem uma outra época. Quando você está no terceiro ano da faculdade, que eu acho que é também muito determinante na tua carreira, é quando você começa o teu estágio. Aonde você vai fazer estágio, meio que guia a sua carreira. É claro que existem exceções, mas você começa a entrar naquele ritmo tal, e aquilo vai te levando. Eu comecei a fazer estágio no terceiro ano, eu fazia estágio dentro da engenharia de uma empresa que chamava Taito. Na época era uma empresa de jogos, que antigamente tinha lojas de jogos, pembolim, aqueles jogos eletrônicos. E essa empresa, a Taito, era o maior fabricante desses jogos. E eu trabalhava na engenharia, desenvolvimento de hardware. E quando você vai para a engenharia, você pode, eletrônica, ou você vai para hardware, que é a parte física das placas, dos circuitos, ou você vai para o software, que é a inteligência que vai fazer aquele circuito se falarem, tá bom? Eu comecei em desenvolvimento de hardware. Meu primeiro projeto foi o desenvolvimento de uma impressora. O desenvolvimento de uma impressora precisa de engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos, porque tem toda a mecânica ali para controlar as teclas, e como que, na época, né, que era impresso, que era impressora. Hoje em dia mudou muito, que agora é tudo jato de tinta, mas antigamente saíam as teclas que batiam. E precisa de um engenheiro eletrônico de software, então precisa de todos esses profissionais. Então era uma equipe muito grande, e eu trabalhava na equipe de hardware. Eu tô falando tô em 1986, mais ou menos, essa história. Era reserva de mercado aqui, era outro mundo. Vocês que são jovens, vocês não conseguem nem imaginar. O Brasil não podia importar nada de eletrônico, era proibido. Tudo eletrônico consumido tinha que ser produzido no Brasil. Computador, estava começando os computadores pessoais. Então, tudo ou era empresas nacionais que desenvolviam todas as partes eletrônicas, ou você não tinha acesso ao que era vendido lá fora, né? Então, era outro mundo. O desenvolvimento de uma impressora levava mais ou menos, aqui no Brasil, de 1 ano a 1 ano e meio.
que era muito tempo. Quando estava pronto o projeto, estava meio obsoleta a impressora. Mas era o que tínhamos para o momento, até em 89, quando teve abertura de mercado com Fernando Collor. Né? Se ele fez alguma coisa de boa, foi isso. Apesar de tudo, ele fez abertura de mercado e aí nós começamos a importar tudo que a gente tem hoje. Né? Importar carros, importar equipamentos eletrônicos, computadores, impressoras e tudo mais. Mas isso foi em 89. Eu estava mais ou menos em 86, fizemos o lançamento. Aí foi acontecer o lançamento da tal da impressora que toda a engenharia trabalhou. E aí nós não fomos convidados para o lançamento da impressora. E eu sempre fui muito questionadora, né? Desde de nova. Eu falava assim pro meu chefe, mas como assim? Ia ser uma super festa, né? Lançamento. Mas por que nós não vamos ser convidados para a festa? Nós que desenvolvemos a impressora. Não, Silvia, só a área de vendas que vai. E os clientes. Eu falei, tá bom. A área de vendas que vai ter que vender. E eu que fiz, não vou nem ser convidada para ir lá ver a festa, tomar uma champanhe, comer um coquetelzinho. Não, não vai. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui dessa área de desenvolvimento, que eu já vi que eu vou morrer aqui escondida, né? E aí eu comecei a me interessar pela área de vendas. E foi quando eu fiz a minha migração da área de desenvolvimento para a área técnica de pré-venda. Para os vendedores venderem a impressora, venderem um computador, venderem um software, precisa ter alguém técnico que vai lá explicar como que funciona o produto. Então eu fui para a área de pré-venda técnica. Eu trabalhava na equipe de vendas, mas eu era um suporte técnico dos vendedores. Aí você começa a entrar naquele mundo maravilhoso das vendas, você começa a ver as comissões que os vendedores ganham, você fala, meu Deus, e por que eu só tenho meu salário aqui? Aí eu já comecei a ficar meio de olho em vendas, aí isso eu já tinha mudado de empresa, aí eu mudei de empresa, foi meu segundo emprego, porque lá no estágio que eu fazia, eu já tinha saído, meu primeiro estágio foi na Taito, depois meu segundo estágio na impressora foi na Polimax, que eu trabalhava no desenvolvimento, onde nós fizemos a impressora. Fui trabalhar em pré-venda na Polimax, técnica. Aí eu saí da Polimax e fui para a Microtech, que foi o grande fabricante de computadores pessoais no Brasil, antes da abertura de mercado. E aí, na Microtech, eu fui para engenharia de produto. O que é engenharia de produto? Engenharia de produto é depois que o produto está pronto, você tem que buscar os fornecedores para montar aquele equipamento. Entendeu? E eu trabalhei na engenharia de produto de computador já. Aí você já começa a falar com fornecedor, você começa a ter uma outra visão do negócio, porque eu já tinha tido a visão de desenvolvimento, depois eu tive uma visão de pré-venda para ajudar a vender a impressora, aí eu mudei de empresa, fui para engenharia de produto. Produto, a engenharia de desenvolvimento está aprovado o projeto, eles têm um protótipo, eles entregam para a engenharia de produto para aquela engenharia, aquelas pessoas transformarem aquele protótipo numa coisa vendável. Então, você tem que desenvolver fornecedores, tudo mais, até ir para a produção, que daí tem os engenheiros de produção, que eu nunca fui nessa área. Depois, nessa engenharia de produto, aí sim, que eu fiquei, agora não lembro das datas, dos tempos, eu fui para outra empresa, que acho que foi o meu quarto emprego, eu fui para a empresa de software em vendas. Eu fui trabalhar como vendas. Eu tinha que vender o produto. E aí eu comecei a desenvolver minha carreira. Depois, eu acho que eu já tinha Eu fui para essa empresa em 89, eu tinha 5 anos de formada. Entendeu? E eu fui trabalhar em vendas. Eu vendia software de rede. Estava lançando, tinha um monte de computador, os computadores não se falavam. E aí começou a ter isso de se ligar, interligar, chamava rede local. Tinha um servidor e todas as estações falavam com esse servidor. E aí chegamos nessa loucura que é hoje em dia, que todo mundo fala com todo mundo. E na área de vendas foi onde eu desenvolvi minha carreira, tá? Sempre com vendas técnicas. Depois dessa empresa que chamava Abicom,
era um distribuidor da maior empresa de redes na época, que era a Novell, maior fabricante. Eu trabalhei nessa empresa há uns 3 ou 4 anos, e até em 93 eu fui para a Microsoft, em 1993. O meu sonho era trabalhar ou na IBM ou na Microsoft, tá? E eu fui trabalhar na Microsoft em 1993, na área de vendas e marketing, né? Mas aí já com software, e eu fiquei na Microsoft. Apesar de eu ser engenheira, eu já não usava mais meus conhecimentos técnicos, você entendeu? Mas todo aquele desenvolvimento do meu raciocínio lógico te ajuda a você lidar com o dia a dia, e eu ter um conhecimento técnico para vender o software, para vender a impressora, para vender o computador. Então, mesmo você estando em vendas, você usa o seu conhecimento técnico que você adquiriu na faculdade e no decorrer dos anos, nos seus estágios, nos seus primeiros empregos. Eu fiquei na Microsoft Brasil por 23 anos. A Microsoft, em todos os países, ela é uma empresa que só tem área de vendas e marketing. A gente não desenvolve nada em nenhum outro país, fora Estados Unidos, onde é a matriz, que é lá em Seattle, tá? Uma dúvida que muita gente acha que Microsoft faz computador. A Microsoft não faz computador. Ela desenvolve um software que é o coração do computador. O computador é um hardware, é uma máquina, que para você conversar com ela, quando você carrega aquilo que aparece para você, aquela interface, o que está ali é o Windows, que é um sistema operacional, que esse é o carro-chefe da Microsoft. A Microsoft é essa empresa desse tamanho, porque todo computador que era fabricado no mundo inteiro, precisava comprar esse sistema operacional da Microsoft. Então, você imagina, a Microsoft reinou por muitas décadas, vendendo esse sistema operacional. Então, assim, 98%, eu lembro que a gente era medido na Microsoft pela nossa fatia de mercado, que a gente chama market share. A gente não podia perder o mercado. Então, eu lembro que 98% de todos os computadores fabricados no mundo precisavam do software da Microsoft. E a gente tinha que trabalhar para não deixar esse market share abaixar. Com o decorrer dos anos, das décadas, veio o Linux, que é um sistema operacional, um open source, que começou e era de graça. E alguns fabricantes começaram a optar, em vez de comprar o software da Microsoft, pagar royalties para a Microsoft, começaram a usar o Linux. Mas mesmo assim, o nosso market share era 95%. De 99, 98 passou para 95%. Até a entrada dos smartphones na jogada. Quando começaram os celulares a entrar no mercado, o nosso market share, eu não sei quanto está hoje, porque eu já saí da Microsoft, mas o market share do sistema operacional deve ter caído aí para uns 60%. Então, 60% de todos os celulares, de todos os notebooks, de todos os iPads, de todos os computadores do mundo tem um sistema operacional da Microsoft ainda. Então, era uma coisa muito desafiante a gente manter os clientes satisfeitos, os profissionais interessados pela nossa tecnologia. E eu trabalhei em várias áreas dentro da Microsoft, tá? Trabalhei em vendas para pequenas empresas, em marketing, em vendas para grandes empresas. E foi assim que eu fiz a minha carreira dentro da Microsoft. E há 2 anos atrás, eu me aposentei com 55 anos, tá? E agora, graças a toda essa minha carreira, esse investimento, eu sou muito grata à Microsoft, ao Bill Gates, por tudo, e pelos meus pais principalmente, né, que me proporcionaram tudo isso, de eu ter a graça de, com 55 anos, poder optar em sair do mundo corporativo, que é um mundo
muito desafiador, muito demandante, né? Quando você vai para a área de tecnologia é muito demandante. E hoje eu estou buscando outras áreas para me desenvolver para a minha segunda metade da minha vida, né? Para a segunda metade da minha vida, porque agora a gente vai viver aí até uns 80, 90 anos. Então, se tudo der certo, aí eu tenho mais uns 30, 40 anos de vida. O que eu vou fazer nessa segunda metade? Eu não sei, tá? Então, eu convido vocês a irem para a área de exatas, que é uma área muito bacana, que tem muito campo de trabalho. Eu dei o meu exemplo e eu tenho certeza que se vocês gostarem, se vocês se interessarem e tiverem uma professora bacana aí na escola, vocês podem chegar longe. Eu convido todo mundo a seguir o canal Lugar de Menina no STEAM, ou seja, Lugar de Menina é em exatas também. E eu quero agradecer, não posso deixar de dar o meu agradecimento à professora Eliette Véspero, que ela é coordenadora de projetos da escola Amélia de Carvalho Baís. E também um agradecimento especial ao diretor Paulo Antônio Castedelli, que está apoiando as meninas nessa iniciativa maravilhosa. Um beijo e espero que sirva de incentivo para vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilha com seus amigos aí, dê um like e, claro, se inscreva no meu canal Silvia Rumo aos 60.